Chegou a hora da penúltima entrevista do Café no Ar especial de eleições. Abrimos esse espaço num dos quadros mais importantes aqui do programa para deixar você, telespectador, muito bem informado para votar de forma consciente. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos representantes de todos os candidatos. Marcelo Amil, do PCdoB, é o candidato de hoje. E com essas imagens que você acompanha agora do amanhecer na Ponta Negra do Rio Negro, na zona oeste de Manaus, nós damos continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Mais uma vez, nós estamos aqui no Tropical Executive, onde nós recebemos os candidatos por ordem de sorteio. E hoje a vez é de Marcelo Amil, o mais novo candidato entre os 11 que concorrem à Prefeitura de Manaus nessa eleição 2020. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, Manuel, bom dia, Adriane, bom dia a todo mundo que assiste o Manhã no Ar. Eu que agradeço esse convite para um bate-papo inteligente, né, que já começou com mitologia grega, com terminologia e agora vai seguir falando de Manaus. A nossa entrevista vai ter o tempo de 30 minutos. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Durante os próximos minutos não podem ser proferidas ofensas contra candidatos adversários. Candidato, a gente está numa mesa de café da manhã, como é o nosso tradicional Café no Ar. O seu café é parecido com esse no dia a dia? Como que é? Não, no dia a dia não. No meu dia a dia o meu café ele é bem popular, o que é o do amazonense mesmo. Eu tenho algumas restrições alimentares, então eu como no café da manhã ovos cozidos, geralmente, para poupar um pouco o estômago, e farinha de tapioca. Todo dia eu tenho que tomar uma caneca de farinha de tapioca para poder seguir o dia. E com uma peculiaridade, Adriane, eu tomo café todo dia na casa da minha avó. Eu saio de casa, vou para casa da minha avó tomar café com ela. É o que a gente pode chamar de cria de vó. Ah, cria de vó com muito orgulho. Eu não trocaria a educação humilde que a minha avó me deu por nenhuma outra. Aprendi muitos valores, aprendi muita coisa boa. Aquele puxão de orelha que ela me dava quando eu era criança, até hoje ela pode me dar à vontade. Quando eu cometo erro, ela me chama, meu filho, não é assim, é de outro jeito. É um amor inexplicável. Dentre os 11 candidatos à Prefeitura de Manaus nesse pleito, Marcelo Amil é o mais jovem, tem 37 anos, advogado, candidato do Partido Comunista do Brasil. E até então, a única vez que o senhor se lançou candidato foi para deputado federal. Na época, foi em torno de 1.400 votos, né? O que ele credencia, o que lhe motivou a hoje se lançar já direto prefeito para a candidatura à Prefeitura de Manaus, levando em consideração que a gente tem aí disputa de mais de 1.200.000 votos válidos? Na verdade, Adriane, não houve uma motivação pessoal. Eu faço parte de um grupo político, eu tenho pessoas com quem eu milito, gente com quem eu milito, Emanuel, há mais de 20 anos. E aí nós entendemos em 2018 que era o momento de apresentar uma candidatura. Eu fui pré-candidato ao Senado, depois o partido me pediu para ser pré-candidato ao governo, e aí, no último momento, o partido me pediu que fosse candidato a federal para tentar ajudar o partido a cumprir cláusula de barreira, que foi instituída em 2018. Eu fui para o sacrifício, sabendo que a dinâmica de uma campanha proporcional é completamente diferente de uma campanha majoritária, que era o que eu vinha fazendo. Mas eu sou um homem de grupo, de decisões coletivas. Aceitei a tarefa, fui, construímos o melhor resultado que era possível para o momento e cumprimos a missão no processo. E no PCdoB, quando o PMN mudou de posição, nós decidimos que nós não iríamos vender a nossa consciência. Se o PMN tinha escolhido um outro caminho diferente do seu estatuto, era problema dele, os nossos valores continuaram os mesmos. Nós fomos para o PCdoB, recebemos um convite gentilíssimo de toda a executiva, Heron Bezerra, Vanessa Graziotin, toda a turma que nos recebeu lá de muito bom coração, e foi uma volta para casa, porque eu já fui filiado ao PCdoB na minha juventude, foi o primeiro partido da minha vida, e quando eu fui para lá, eu fui para ser candidato a vice. Havia um outro candidato a prefeito que, por questões de saúde, não pôde materializar a candidatura. Daí houve uma votação interna e o coletivo decidiu que o meu nome seria o mais adequado, até pelo volume de pré-campanha que estava sendo feito, pela projeção que se estava conseguindo na imprensa. Eu aceitei a tarefa e tarefa a gente cumpre. Manaus é a paixão da minha vida. Eu sou nascido, criado, quero ser enterrado aqui. Graças a Deus, Adriane, eu tive oportunidades, até mesmo profissionais, até mesmo fora do Brasil. Mas eu sempre recusei, agradeci, ficava lisonjeado, mas a minha vida está aqui em Manaus, é aqui que eu quero construir algo. Eu quero insistir na pergunta da Adriane, não que você não tenha respondido. Não, fica à vontade, mano. Aqui do ponto de vista pessoal, das tuas habilidades ou a tua trajetória, aquilo que faz com que você aceite, fez com que você tivesse aceitado o convite ou a indicação do teu partido
para ser prefeito de Manaus diante de tantos desafios que representam a administração pública no âmbito municipal. Então, na tua trajetória, na tua experiência ou na tua formação, aquilo que te credencia aparecer na televisão, aparecer diante do público e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou uma das opções para você. Emanuel, eu nunca na vida esperei que as coisas acontecessem. Quando eu tinha 14 anos, eu queria ajudar em casa, então eu corri atrás de comprar um pacotinho de bala de mangarataia, dividir em outros 10 pacotinhos e sair vendendo na rua para poder ajudar em casa. Com 16 anos eu virei office boy, também querendo ajudar em casa. Eu quis estudar e eu corri atrás. E para tudo que eu quis fazer na minha vida, primeiro eu programei, eu identifiquei, eu estudei, vamos lá, essa é a situação, esse é o objetivo, como é que eu vou atingir esse objetivo? E eu me preparei para tudo. Quando eu quis fazer faculdade, eu estudei qual seria o curso que melhor se adequaria ao meu perfil, escolhi o direito, tracei a meta e alcancei. Já na faculdade eu tomei uma decisão de que eu queria passar na OAB antes de me formar. Consegui passar na OAB antes de me formar. Uma vez advogado, eu decidi que eu queria atuar no ramo do direito desportivo e corri atrás, fui eleito defensor-geral do Tribunal de Justiça Desportiva. E com Manaus foi a mesma situação, eu nunca esperei que as coisas acontecessem, mesmo sem nunca ter sido deputado estadual, por exemplo, eu alterei a Constituição do Amazonas. Escrevi uma proposta de emenda à Constituição, encaminhei à Assembleia Legislativa, essa proposta foi discutida, votada, promulgada e hoje eu posso botar no meu currículo Lattes lá, que eu alterei a Constituição do Amazonas sem ter sido deputado. Eu tenho projetos de lei tramitando na Câmara Municipal, que eu escrevia e encaminhava à Câmara para discussão, deliberação e estão tramitando lá. A gente viu em abril uma foto muito... Eu vou dizer muito feliz para o jornalista, porque ele captou um momento necessário, mas muito triste sobre o aspecto de vida humano, que foi uma foto de um gari que trabalhava nos sepultamentos do Tarumã, e esses garis eles almoçavam da seguinte forma, eles faziam um farofão lá com arroz, com miojo, com ovo, estendiam um saco plástico, desses sacos que a gente pega em supermercado, em cima de uma pedra de concreto e jogavam a comida em cima. Aquilo era desumano. Eu imediatamente, usando os conhecimentos que eu tenho no ramo jurídico, procurei a ajuda de um sociólogo, o professor Luiz Carlos, me ajudou a redigir essa peça. Encaminhamos uma denúncia ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, à Câmara Municipal, à OAB, ao Ministério Público, e uma semana depois, a Prefeitura solucionou aquilo. Para a Prefeitura de Manaus foi a mesma metodologia, eu identifiquei. Os problemas eu já conhecia, porque eu moro aqui em Manaus a vida toda, nunca morei em outro lugar, nem está nos planos morar em outro lugar. Mas eu fui estudar os problemas de Manaus, identificar que nós temos duas Manaus, no mínimo, diferentes completamente uma da outra. Nós temos Manaus, um pedaço de Manaus, que tem um IDH, que é o Índice de Qualidade de Vida, Índice de Desenvolvimento Humano, semelhante ao da Noruega, que é o melhor do mundo. E nessa mesma cidade nós temos áreas com IDH semelhantes ao da Bolívia e áreas com IDH subsaariano. Então, estudando os problemas eu já conhecia. Eu fui estudá-los para tentar identificar as melhores soluções. E esse estudo que eu fiz, essa vivência de Manaus, essa vontade de querer melhorar o lugar onde eu moro e onde eu vou morar o resto da vida, acho que foram fatores determinantes para que o partido fizesse a escolha. E a minha motivação pessoal sempre vai ser o amor por Manaus, né? Eu até brinco uma vez, quando me ofereceram um trabalho em outro país, e eu conversando com a minha esposa, eu falei, mas amor, lá não vai dar para ir para a colina ver jogo do Rio Negro, lá eu não vou poder comer tambaqui na Praça 14, lá eu não vou poder tomar tacacá na Baixinha ali no São Geraldo. Então, vamos ficar aqui em Manaus mesmo, aqui é a nossa vida. Esses foram os fatores determinantes. Conhecer os problemas da cidade, estudá-los e, principalmente, ter amor pela cidade para ter vontade de resolvê-los. A idade, somado à inexperiência no parlamento, o senhor acredita que possa ser um fator determinante para o eleitor se sentir inseguro de certa forma por conta disso, né? Hoje se fala muito no novo, no velho, no experiente. Como que o senhor se classifica no meio dessas colocações todas? O exemplo que eu uso disso, e foi algo que eu vi na minha vida com os meus colegas, é muito comum você que é pai, você vê o seu filho tá fazendo faculdade, você vê o seu filho virando noite estudando, você vê o seu filho juntando dinheiro para ir para congresso, para comprar livro, e quando ele se forma, você sabe que ele está capacitado, que ele está atualizado com todas as ferramentas para poder fazer um bom trabalho, mas aí o mercado diz para ele, não, você não tem experiência. Você sabe que o teu filho tem capacidade, mas o que impede o mercado de absorvê-lo, Emanuel, é às vezes o preconceito. Como é que a gente rompe esse preconceito? Mostrando competência. Até hoje, nenhum dos outros 10 candidatos refutou qualquer dado
que eu apresentei nos debates, que eu apresentei nas entrevistas. E nem vai refutar porque são dados técnicos, estudados, embasados em pesquisa científica. A inexperiência, ela conta para quem não conhece efetivamente como funcionam as coisas. Eu não caí de paraquedas na política. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, eu fui presidente da União Municipal de Estudantes, eu sou defensor geral do melhor Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, que é o TJD Amazonas, fui eleito por unanimidade. Então eu tenho experiência no traquejo político, porque o movimento estudantil ensina muito, é uma grande escola. Eu tenho a experiência no âmbito administrativo, que eu adquiri na própria iniciativa privada mesmo, no TJD. E agora eu vou levar essa experiência para administrar Manaus, sabendo que eu estou atualizado, eu estou capacitado, eu domino ferramentas inovadoras e um grande exemplo disso é que nós somos a única candidatura, de acordo com o professor doutor do Departamento de Geografia da UFAM, que propôs o único modal de transporte viável e necessário para trazer Manaus para o século XXI, que é o VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos. Todos os outros candidatos, eles estão divulgando, defendendo a adequação e a implantação de um sistema de Bus Rapid Transport. Esse sistema, ele não se adequa a Manaus. Manaus precisa entrar no século XXI e o caminho para o transporte de Manaus entrar no século XXI é o veículo leve sobre trilhos. Vamos entrar nas propostas, então, já? Essa, por exemplo, exatamente, né? Do transporte coletivo. Além do veículo leve sobre trilhos, o senhor propõe também a diversificação do modal. O transporte sobre trilhos seria uma delas, o transporte fluvial seria uma outra. E a gente já ouviu outros candidatos apresentarem essa mesma proposta, não a do veículo leve sobre trilhos, se eu não me engano, o senhor é o Tem último. uma espécie de monotrilho, né? Exatamente. Na verdade não chegaria a ser um monotrilho, porque o VLT ele compreende trechos em ida e volta, em dois sentidos. Você tem que fazer os ajustes de engenharia necessários, que serão feitos com o devido projeto. Numa campanha você não tem como apresentar já planilha de custos, efetividade de traçado, isso aí. Você apresenta a ideia que vai se implantar, se apresenta a viabilidade material dessa ideia e daí a máquina pública é que vai fazer a execução quando você vence a eleição. É justamente esse ponto que eu gostaria de focar a minha pergunta, porque de todas as propostas em relação à estrutura e à infraestrutura, o que a gente não vê os candidatos explicando é de onde exatamente esse recurso vem, ou uma proposta de viabilidade dessas ações num campo mais prático. Então, implementar aquilo outro, tem dinheiro no exterior, tem, mas é sempre assim muito geral, muito abrangente. E aí, te perguntar especificamente sobre essa diversificação dos modais, a própria instalação do veículo leve sobre trilhos, como isso é viável? O VLT ele tem um custo de quilometragem de um custo inicial genérico também, porque a eleição ela é genérica, como eu falei, você não apresenta planilhas efetivas já no início da eleição, porque você não conhece a realidade efetiva do que vai ser o projeto, desapropriações se necessárias. Então o VLT ele tem um custo de implantação de 18 milhões por quilômetro. A linha 1 do VLT que nós propomos, ela vai ter entre 12 e 14. Manaus tem um fundo de contingenciamento hoje de cerca de 189 milhões de reais. É um dinheiro de reserva que está guardado para eventualidades. A gente teve uma mística muito grande de que Manaus, que todos os municípios no geral, perderam dinheiro com a pandemia. E isso não é verdade, Manuel. Isso não aconteceu, Adriane. Se você avaliar a arrecadação do município de janeiro a agosto de 2020, nós tivemos um incremento de receita de 27%. Ou seja, Manaus arrecadou mais com a pandemia do que arrecadou sem a pandemia. Então o recurso ele existe no município, mas essa vai ser a fonte? Não, essa vai ser uma fonte de start, de início, porque a contratação de um projeto ela é cara, a ART para um projeto dessa magnitude ela tem que ser emitida, você não vai contratar qualquer empresa para fazer isso, você tem que contratar uma empresa para elaborar o projeto que tenha capacidade operacional, que tenha fluxo de caixa suficiente de modo a suportar uma empreitada dessa obra, e tudo isso pesa na efetivação do contrato. Mas nós temos no BNDES e na Caixa fundos de financiamento exclusivos para projetos sobre trilhos. Você tem o Protrem na Caixa Econômica, você tem salvo engano, é o Trem Brasil
no BNDES, que são linhas de financiamento que estão disponíveis. E Manaus hoje, justiça seja feita, eu não fico fazendo proselitismo, atacando por atacar. Manaus hoje tem uma saúde financeira que permite você buscar esses financiamentos, tanto na Caixa do Protrem, quanto no BNDES. O que não houve até hoje foi uma vontade política de se buscar esses financiamentos. E por que não houve, Adriane? Porque há uma relação discutível entre a Prefeitura de Manaus e os empresários do transporte coletivo. Eu acho surreal que o Sinetran detenha o controle da administração de planilhas de transporte coletivo, que é literalmente colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, essa metodologia, esse paradigma da administração, ele precisa ser mudado. As principais entidades que oferecem financiamento, respondendo objetivamente à tua pergunta, Emanuel, são o BNDES e a Caixa. Agora, nós temos universidades com projetos de implantação pilotos de programas sobre trilhos. Nós temos Xangai, nós temos Pequim, e Manaus não tem qualquer convênio com qualquer dessas instituições. Nós vamos buscar esses convênios. Essa obra é para quanto tempo deles? Daria para ser concluída em 4 anos? Dá, porque nós não estamos propondo... Manaus precisaria de pelo menos 6 linhas de VLT. Nós estamos propondo a construção da linha 1, que vai partir de uma área no Lago Azul, próximo ao Viver Melhor da Barreira, vai aproveitar o trajeto da Avenida das Flores e das Torres até uma estação de desembarque no Coroado, fora as estações intermediárias, que existirão também. A linha 1 você conclui em 4 anos. Em 2021, eu vou trabalhar com um orçamento que vai ser desenhado pelo atual prefeito. Então, é o tempo que a gente vai ter para baixar o edital, para elaborar efetivamente o projeto, porque o projeto vai ter que ser comprado também via edital, e daí nós teremos 3 anos para implementar. Eu não tenho dúvidas, Emanuel, que com a entrega da linha 1 do metrô, todas as eleições daí para frente, tanto municipais quanto estaduais, passarão pela discussão da linha 2, da linha 3, da linha 4, porque nós precisamos trazer Manaus para o século XXI. Eu queria insistir ainda nesse assunto. O transporte coletivo afeta diretamente a vida das pessoas, e você propõe mudar a lógica não, a forma de remunerar as empresas do transporte coletivo, passando a cobrar ou a pagar por quilômetro rodado. Por quilômetro rodado. Como isso, quem pagaria essa conta? A prefeitura vai subsidiar o transporte no geral? Como é que essa lógica chegaria para o cidadão lá, quem é que pagaria a passagem e como seria? Como isso seria mais eficiente? O passageiro vai continuar pagando sua tarifa. Óbvio, a gente vai ter que auditar a planilha, porque não há confiança nos números do sistema hoje. Eu não confio nessa planilha do Sinetran, acho que ela precisa de uma auditoria externa. E como é que isso interfere na vida do usuário? Vamos lá. Eu estou lá no bairro da Raiz, eu moro ali perto do centro comunitário, eu trabalho no centro. Se eu não tenho transporte, eu vou necessariamente pagar pelo transporte público. Eu vou pagar os R$ 3,80 na catraca, independente da qualidade do ônibus, independente dele demorar, independente dele estar deteriorado. Eu vou necessariamente fazer esse pagamento. Qual é a dinâmica hoje da passagem? Se eu tenho 10 mil passageiros para ser transportados, eles serão transportados de qualquer maneira, independente da qualidade do sistema. Se eu mudo essa remuneração para, ao invés de pagar, do empresário receber por passageiro na catraca, ele receber por quilômetro rodado, o empresário vai ter interesse em colocar mais ônibus na rua, e se eu tenho mais ônibus na rua, eu vou ter uma demora muito menor nesse ônibus, porque ele vai receber por cada quilômetro que ele puser rodando, e se eu tenho mais ônibus na rua, eu vou ter ônibus menos lotados, eu vou ter ônibus menos deteriorados. Consequentemente, eu vou ter uma melhora substancial na qualidade do serviço. Isso daí, somado à diversificação no modal, aí eu poder escolher se eu quero ir de VLT, se eu quero escolher o modelo aquático, para quem mora no extremo da Zona Leste, a gente vai conseguir finalmente dar um transporte coletivo de qualidade para Manaus, coisa que nós nunca tivemos. Falando no transporte coletivo ainda, na juventude o senhor participou de movimentos estudantis voltados para a meia passagem. Como que o estudante poderia ser beneficiado dentro do seu plano de governo? Permaneceria como está? Ou existe algum tipo de proposta para redução da tarifa ou até isenção dela? Hoje a tarifa do estudante ela é subsidiada, porque a gente fala em meia passagem, mas o estudante ele paga abaixo da meia passagem. A tarifa é R$ 3,80, ele está pagando R$ 1,50. E isso é subsidiado, tanto pela prefeitura quanto pelo governo. Eu repito, não há um controle, não há uma confiabilidade efetiva nos números do sistema de transporte coletivo. A planilha é muito nebulosa. No momento em que você tem uma diversificação de modal, que você tem empresas sendo cobradas a assumir os compromissos que foram impostos no edital da concessão que ela disputou.
No momento em que você tem qualidade efetiva no transporte, todos ganham. E com uma planilha adequada, com um modal diversificado, com a realidade dos números, é possível talvez até manter os subsídios para talvez implementar o passe livre para quem realmente precise. A gente tem visto muitas discussões acerca de passe livre amplo e restrito. Eu, particularmente, não acho que deva ser assim. Eu acho que, por exemplo, quem estuda no Lato Sensu, por exemplo, numa escola particular, que bom, ele está tendo uma ótima educação de qualidade, muitas vezes ele nem usa ônibus. Então o Sinetran usa esses alunos para contabilizar, olha, vai ser um número absurdo. Não é. O passe livre ele vai ser para quem precisa e ele é uma possibilidade que sempre esteve no meu horizonte desde que eu era de um movimento estudantil. Desde que eu estava, porque eu andei de ônibus a vida toda. Então eu sei o quanto você economizar R$2 por dia para virar 60 no final do mês, pode fazer a diferença, não simplesmente numa condução a mais, pode fazer a diferença em comida na mesa de quem está economizando isso. Agora, bom que o senhor tocou em educação, o senhor propõe a criação da Universidade de Manaus. Isso. Não seria uma atribuição de outras esferas do poder ao ensino superior, a educação básica? E aí, eu não sei se o senhor concorda comigo, eu fiz faculdade pública. Não, fiz faculdade particular. O senhor fez particular? Fiz particular. Né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, aqui no nosso estado, as faculdades públicas como uma das mais concorridas, do ensino mais concorrido. E quem tem acesso são, obviamente, aqueles que tiveram o ensino básico melhor. Então, quem fez um bom ensino básico... Quem fez escola particular. A gente tem uma inversão de lógica. Quem estudou particular na base faz uma faculdade pública. Quem estudou público na base faz uma faculdade particular. No âmbito municipal, não seria melhor investir nesse ensino básico que efetivamente é obrigação da prefeitura do que investir numa universidade? Uma coisa não anula a outra. A gente tem um projeto para a educação básica também, de valorização do servidor. Manaus conseguiu zerar o déficit de vagas no ensino municipal. Toda criança hoje que quer uma vaga na rede municipal, ela tem uma vaga na rede municipal. O desafio hoje é melhorar a qualidade dessa vaga, é garantir que o professor esteja motivado para dar uma boa aula, que ele tenha condições pedagógicas para dar uma boa aula e que o aluno tenha a estrutura física adequada para poder absorver conhecimento. Hoje os professores têm que ir à justiça para reivindicar isso. No nosso governo isso vai acabar. Quando der 3 anos, o professor vai poder se programar financeiramente, sabendo que ele vai ter o seu aumento necessário, que ele vai ter aquilo que a lei manda, que ele sabia que ia acontecer quando ele prestou concurso. A Universidade Municipal ela é um complemento disso. O município tem hoje, quem for lá olhar na página 4 do orçamento do município, vai ver que são cerca de 16 milhões em renúncia fiscal que o município tem simplesmente para garantir mão de obra. É importante estudar. Eu fui usuário do Bolsa Universidade quando fiz faculdade, então é um projeto importante. Agora, a gente pode ir além. Manaus não tem hoje nenhum projeto de extensão, de pesquisa. Com a Universidade Municipal, nós vamos poder baixar editais, trazer pesquisadores e implantar pesquisas efetivas no Amazonas. Manaus não tem hoje nenhum convênio de pesquisa com Xangai, com Sorbonne, com Salamanca, com Coimbra, com Harvard, com Massachusetts. Com uma universidade municipal, nós vamos poder efetivar isso e isso cabe no orçamento do município perfeitamente, porque, como eu disse, já há hoje 16 milhões em renúncia fiscal. Diminuindo essa renúncia, a gente vai ter efetivamente a condição de manter a universidade. Candidato, ainda relacionado à educação, que é uma responsabilidade do poder municipal, que é a educação do ensino fundamental, a educação básica, o senhor prevê a concentração de creches no mesmo ambiente, que seria no centro da cidade. Uma das propostas de creche. O senhor não tem a preocupação de que esse local acabe tirando a creche de próximo das famílias que realmente necessitam? Porque lá no centro, por exemplo, é uma área em que concentra mais uma população mais idosa, diferente de uma área mais periférica em que há uma necessidade real de que as mulheres possam sair para trabalhar e deixar seus filhos num local em segurança. Na verdade, se a gente olha só para o centro, a gente vê um público idoso. Só que o Garajão está vizinho à zona centro-sul também. Você tem ali na zona centro-sul Educandos, Morro, Betânia, e no próprio centro também gente que trabalha na Cachoeirinha, no Japim, que vai para lá. Nós precisamos ter creches, isso é um consenso. Se eu não consigo terrenos disponíveis próximos ao local de trabalho, próximo ao local de moradia, eu preciso encontrar alternativas. O Garajão ele é um grande elefante branco no centro de Manaus hoje. Ele está incorporado ao patrimônio da Manaus Prev,
para gerar receita e ajudar no incremento de receita da Previdência dos funcionários do município, mas ele não está sendo usado para nada. Nós vamos fazer com o Garajão um ganha-ganha. A prefeitura vai alugar, arrendar o instrumento que for mais pertinente e o dinheiro que for pago no aluguel vai para o fundo dos servidores do município. E a engenharia, ela vai resolver soluções que surjam. O importante é ter creches, nós precisamos assegurar eu escolhi falar em relação à engenharia, porque a Prefeitura, inclusive, colocou o prédio para venda agora, recentemente, pediu autorização da Câmara Municipal para vender. Que eu espero que a Câmara não dê, porque é um erro. E o local está com uma estrutura comprometida hoje. Teria que ser feita uma grande reforma, uma mega reforma para equipar aquele local e prepará-lo para que se torne uma creche ou um conjunto de creches ali. E tem um orçamento para isso? Em quanto tempo isso seria real? Qualquer mega reforma, ela é mais barata do que uma construção. Então, a gente construir 18 creches demandaria um recurso muito maior do que a reforma. O Garajão, ele requer uma reforma e ela deve ser feita, até porque vai ter que se adequar. Você não pode chegar hoje e jogar crianças lá do jeito que ele está. Ele vai ter que ser adequado, vai ter que se construir em cada andar áreas de lazer, você vai ter que botar grama sintética, caixas de areia, espaços de convivência, porque não é um depósito de crianças. As crianças precisam de acompanhamento pedagógico, de espaço e de possibilidades de desenvolvimento. Então, o orçamento, ele existe, o governo federal tem também convênios de creches. Manaus tem hoje cerca de 11 creches que já tem convênio liberado e o município não iniciou a execução. Então, o recurso, ele existe. Manaus é uma cidade rica. Eu fico triste de ver o quanto nós somos uma cidade rica, mas infelizmente nós distribuímos mal essas riquezas. Nós vamos utilizar as ferramentas que existem. Eu sempre digo, Adriane, que a roda ela já existe. Nós não vamos inventar a roda. Ela é uma ferramenta fantástica que tem que ser usada com inteligência. Não adianta inventar moda. Nós temos que criar o que pode funcionar e usar bem as ferramentas que existem. Candidato, a gente já chegamos ao tempo, né, da nossa entrevista, e aí esse é o momento em que a gente faculta o senhor a palavra para conversar direto com os telespectadores e com os seus possíveis eleitores. Fique à vontade. Emanuel, muito obrigado pelo convite, a conversa foi muito agradável. Adriane, é sempre um prazer. Quantas vezes vocês me convidarem para tomar café, para lanchar, para merendar, ou só para bater papo sobre Manaus, eu vou estar presente. E eu queria falar com você agora que está me assistindo. Você lembra que eu mencionei aqui que a gente falou sobre oportunidades, de você estudou, se qualificou, se dedicou, mas o mercado te nega oportunidades porque diz que você não tem experiência. Você que teve um filho nessa situação, você sabe o quanto é doloroso. Você que é o filho que está nessa situação, sabe que é doloroso. Esse advogado que hoje vocês estão vendo falando com vocês, foi um garoto que cresceu numa casa de madeira, alugada no bairro da Raiz, mas muito limpinha, porque a minha avó sempre foi muito zelosa e nunca deixou faltar nada. Eu não faço proselitismo dizendo que passei fome. Nunca passei um dia de fome na minha vida, graças a Deus. Mas nunca passei a pão de ló. Com 14 anos fui vender bala de mangarataia na rua para ajudar em casa. Com 16 eu era office boy nas ruas de Manaus. Com 20 comecei a trabalhar em escritório. Comecei uma faculdade, quis ser advogado. Depois quis ser defensor da justiça desportiva. E eu vivi na pele a experiência de que oportunidades mudam a vida das pessoas. Graças a Deus eu recebi muitas oportunidades na vida, graças a Deus eu tive sabedoria para aproveitá-las e poder mudar de vida. E o que eu quero agora é poder ajudar você. Eu peço que você que está assistindo a gente, pega o seu celular aí, se estiver no computador, entra no Facebook, no Instagram, procura lá Marcelo Amil. Vejam quem é esse advogado, quem era aquele garoto que cresceu na periferia. Muito do que você vive hoje, na verdade praticamente tudo, eu também vivi. Eu sei o que é você se aprontar para uma entrevista de emprego, calçar um tênis, querer chegar lá apresentável, mas não conseguir porque o ônibus demorou, você ficou no sol e na chuva, porque o ônibus veio lotado, você não chegou lá como você queria. Eu sei o que é sua avó pegar na sua mão 4 da manhã para ir para um posto de saúde, ficar a manhã toda lá sofrendo aquelas humilhações, exposto a frio, ao sol, aos riscos, para você poder conseguir o remédio, poder conseguir uma consulta médica. E por eu ter vivido isso, por eu saber o quanto isso machuca as pessoas, é que eu quero uma chance para mudar essa realidade. Eu digo sempre para as pessoas, quem acha que está tudo bem em Manaus, tem a chance de votar em ex-governador, em ex-prefeito, em deputado, em vereador. Se você acha que Manaus tem problemas que precisam de uma visão diferente, dá essa chance para esse advogado,
que foi um garoto que viveu uma infância feliz num bairro pobre, que foi um adolescente que fez teatro, que fez música, que se tornou pai, que se tornou marido, que nasceu, cresceu e escolheu morar na cidade de Manaus e que você sabe que vai estar aqui nos próximos 20, 30 anos que tiver de vida. Manaus é a paixão da minha vida. Eu peço a você essa chance de mostrar que quem vem da periferia também tem capacidade. Procura nas redes sociais, Marcelo Amil. Meu número é 65, eu sou manauara, nascido, criado, convicto e quero ser enterrado aqui. E eu estou pedindo essa chance de você. Procura lá nas redes sociais, Marcelo Amil, 65. Muito obrigada por sua participação, por ter vindo aqui, por ter tomado esse cafezinho com a gente. Nós recebemos hoje na nossa série de entrevistas o candidato Marcelo Amil. E essa é mais uma oportunidade para você, eleitor, poder se decidir e conhecer de forma igualitária as propostas de todos os 11 candidatos à Prefeitura de Manaus. Marcelo foi o penúltimo e você acompanha a última entrevista com o próximo candidato, né? O candidato Ricardo Nicolau. Segue aí, acompanha a gente.